Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o presidente da Alerj, Jorge Pisciani, contando com a participação do jornalista Paulo Capelli. Presidente, vamos falar um pouco da política nacional, da situação do Brasil. Como é que o senhor está vendo as dificuldades do presidente Michel Temer, que agora enfrenta uma nova denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, e também a sua popularidade, que é muito baixa, 3% também de aprovação, e o que é o pior índice de aprovação dos últimos anos na presidência da República? Lembrando, Ricardo Bruno, só para complementar essa questão, que o deputado Pisciani apoiou, né, o impeachment da então presidente Dilma e a assunção do Temer, né, eu quero dizer que ele apoiou, mas o filho não apoiou. Leonardo Pisciani, inclusive, votou contra o impeachment, eu me lembro disso. Vamos lá. Veja, essas são as complexidades da política brasileira. Né? A situação concreta é que o Brasil já vem de uma situação muito difícil desde as eleições de 14. O país se dividiu ao meio, a Dilma ganhou praticamente no Photoshop do Aécio, né, praticamente o país dividido ao meio, perdendo de forma muito contundente em São Paulo, e Dilma e Aécio são os dois maiores culpados da crise brasileira. A Dilma porque não compreendeu que, tendo tido uma vitória tão apertada, devia conciliar mais para poder governar, largar sua condição de governança. E o Aécio, por não ter aceitado, ter sido um mau democrata, não ter aceito a derrota. Ficou ali espiziando, e denúncia, isso e aquilo, impedindo o governo, o que acabou gerando um impeachment. Depois ele queria defender o Temer, mas ele mesmo tinha entrado lá no TSE para caçar a chapa. Né? Então essas são as contradições da política brasileira. O Capelli, não é que eu apoiei o impeachment, não. Nós tivemos o seguinte, eu não tinha nenhum compromisso com o PT. O PT, eu apoiei o Lula no primeiro turno contra o Cabral e o Moreira dentro do PMDB em 2002. Contra o Garotinho, candidato a governador. Contra a Rosinha, candidata a governadora. O Garotinho, candidato à presidência. A Rosinha gerando um ódio danado comigo. Mas eu apoiei o Lula no primeiro e no segundo turno. Não quis nenhuma participação do governo. Ajudei porque achava que avançaria o país mais na área social e avançou. Mas cometeram erros graves. Chegou na campanha de 2010, ambos fizeram campanhas contra mim, sobretudo o Lula, para o Crivella e o Lindbergh. Eu fiquei ali apanhando com Lula com 80%, 90% de aprovação. Mas perdi por 1%, tive 3 milhões e 50 mil votos. Houve o reconhecimento do eleitorado do Rio ao trabalho que eu prestei. Mesmo assim, eu reeleito em 14, a Dilma precisou de mim, me convidou ao palácio, eu fui lá e eu fui franco a ela. A senhora está igual burro em atoleiro. Se a senhora não tomar medidas, e olhando a opinião pública, que reduzir o número de ministérios, reformar a sua base, a senhora vai perder o mandato. Né? Então, fui lá 2 vezes, a pedido dela, e dei a minha opinião. O Pezão e o Eduardo Paes falavam, não, o Pisciani manja muito legislativo disso, não. O legislativo do Rio são 70 deputados, a Câmara é 513, mas a natureza é a mesma. Então, eu tentei dar minha contribuição. Chegou um ponto que eu vi que era inevitável o impeachment. Então, eu declarei um mês antes, um mês e meio antes, a Dilma não leva mais 15 dias aí para cair. E apoiou o Temer. Aí veio uma coisa concreta, a questão do impeachment. Ora, o Temer é do PMDB, eu sou do PMDB, eu não sou do PT, eu não tinha nenhum compromisso com o PT. Né? Então, me coube colocar o PMDB numa posição de apoio ao Temer, mas respeitando os companheiros. Meu filho Leonardo disse, pai, eu não vou, minha relação com a presidente Dilma é muito, muito afável, ela foi muito correta comigo e eu vou defender. Eu não sou deputado, eu não vou votar. A minha posição é de líder partidário, eu tenho que tomar uma posição. Como líder partidário, o senhor conseguiu convencer a maioria do PMDB fluminense. E acho que o Temer está indo bem.
Até porque não está preocupado com essa questão da avaliação. Você vê que a economia retoma, só esse ano foram quase 2 milhões de postos de trabalho recuperados, seja na economia formal ou informal. A tendência é que se recupere 4 milhões de empregos em 2018. O PIB vai crescer 0,7%, 0,8% esse ano, depois de 3 anos de estagnação. Você não acha que fica complicado politicamente um governo que se descola da opinião pública, na medida que ele se descolou, que na verdade ficou apartado totalmente da opinião pública, ou seja, mas 3% de aprovação? Ele não disputou eleição. A questão do impeachment está isso. Ele não disputou eleição, então ele não tem a legitimidade do voto, né? Mas ele tem procurado fazer as coisas certas. Não tendo a legitimidade do voto, o senhor acha que ele poderia fazer reformas tão profundas como ele pretende fazer, como a da Previdência, ou seja, tocar em assuntos tão delicados? O senhor não acha que essas reformas exigem que o mandatário tenha legitimidade para mexê-las, não? Para você vê que não se consegue fazer nem com 80% de aprovação como teve o Lula. Mas é preciso ter vontade política. Ele tem vontade política. Você vê que ele avançou na reforma trabalhista, né? No teto de gastos, que são, do ponto de vista fiscal, importantes para o país. Por isso, o país está recuperando. Agora, é um governo com muita fragilidade? É com muita fragilidade. Por isso que você vê toda essa nuance do Congresso Nacional. Presidente, a questão da sucessão presidencial. O senhor acha que o PMDB deva ter candidato próprio, o PMDB deva marchar com o PSDB novamente? Enfim, qual é o caminho que o PMDB, na sua opinião, deva tomar? Eu olhando o quadro nacional, onde você está radicalizado à esquerda e está radicalizado à direita, você tem uma grande radicalização no país na área dos costumes. Você tem uma grande radicalização no país na área do liberalismo, do conservadorismo, tanto do ponto de vista da família quanto de vista econômico. Então, um país com essas coisas, você precisa de alguém com muita experiência e testado. Você não pode entrar em aventura. O Brasil Quem seria esse nome, presidente? Eu acho que o único nome que tem hoje na política nacional em condições, e eu não tenho nenhuma relação com ele, que é o Alckmin. Porque governou São Paulo 3 vezes, foi vereador em Pindamonhangaba, foi prefeito em Pindamonhangaba, foi deputado estadual, foi deputado federal. Tem experiência acumulada. São Paulo é metade do país. Não dá para entrar em aventura. O Dória seria uma aventura para o PSDB, na sua opinião? O Dória é aventura em qualquer situação. Porque, primeiro, foi apoiado pelo Alckmin. Já é uma deslealdade imensa. Parece que já está traindo rápido. Já, né? muito rápido. Segundo, é de uma vaidade, né? E de uma grosseria. Né? Ficou, inclusive, furioso. Furioso. De uma maneira é outra coisa. Né? É uma arrogância. Né? Eu acho que os partidos de centro devem se unir em torno da candidatura do Alckmin. Acho que o PMDB deve se unir em torno da candidatura do Alckmin. O senhor avalia que o governo Temer vai conseguir chegar ao fim do mandato, que pode haver por perda de força política e também Nós estamos quase encerrando o programa. Essa é a nossa última pergunta, presidente. Olha, eu tenho certeza, o Temer, pela experiência que tem, vai superar mais essa denúncia, que é uma denúncia muito estranha, baseada só em delações, que não se teve tempo de investigar, não, que não se impede que se investigue, né? Eu acho que a Câmara vai rejeitar a denúncia, ele vai chegar ao final e vai entregar o país em muito melhores condições a quem vencer. Vai precisar, como disse o Ricardo Bruno, alguém com legitimidade das urnas para fazer as reformas que o Brasil precisa. Presidente, nós temos 30 segundos finais, o senhor tem 30 segundos para as suas considerações finais aí. Ricardo Bruno, eu quero agradecer, eu fiquei 7 meses aí. Como é que está a saúde, presidente? Está boa? A saúde está boa, né? Fiquei 7 meses dentro da quimioterapia, 2 cirurgias de câncer, uma cirurgia muito, muito grave, de 9 horas. Estou praticamente aí menos de um mês retornando à atividade política. Queria agradecer muito a você e ao Capelli, que sempre abrem espaço, né? E essa oportunidade de retomar e voltar ao traquejo político novamente. Muito obrigado, presidente. Cara. Saúde, paz, felicidade. Capelli, muito obrigado por ter comparecido também. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.